Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1203. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo Fortaleza e Bahia pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 5 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Terceiro jogo Goiás e Cuiabá pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quarto jogo Vasco da Gama e Grêmio pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo Mirassol e Santos pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo Coritiba e Paysandu pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Sétimo jogo Avaí e Vila Nova pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo Internacional e Ceará pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo Vitória e Bragantino pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo Cruzeiro e Juventude pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 12º jogo Sport Recife e Botafogo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo América Mineiro e Chapecoense pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.